Olha, a gente volta a falar com a médica Ana Jovina, presidente da Sociedade de Pediatria de Sergipe, sobre o baixo índice de vacinação de crianças aqui no Brasil. Doutora Jovina, tivemos um problemazinho de internet, mas agora já está tudo regularizado. A senhora estava falando na cobertura vacinal, que naturalmente preocupa, não é? Preocupa muito, porque com a queda da cobertura vacinal, podem aparecer doenças já erradicadas, que não apareciam mais, como já está acontecendo, não é? Como o sarampo, que já voltou a existir aqui no Brasil. Ano passado nós tivemos mais de 7.000 casos de sarampo. Então isso é muito preocupante. Mas essa cobertura vacinal, doutora, por que caiu tanto no ano passado, em 2020? Gilvan, a cobertura já vinha caindo. Nos últimos 5 anos, a cobertura vinha caindo consideravelmente. O Brasil não atingia a cobertura total das vacinas. E o ano passado, por conta da pandemia, essa cobertura caiu não só no Brasil, caiu em todo o mundo. Apesar de ter caído muito no Brasil, ainda nós somos um dos países com a melhor cobertura vacinal, mesmo durante a pandemia. Mas isso está exigindo do Ministério da Saúde mudanças, está exigindo ações. A gente teve 3 campanhas de vacinas no ano passado, então nós precisamos agir para que voltamos a ter a alta cobertura que tínhamos e não tenhamos riscos das nossas crianças e dos adultos adoecerem. E essa baixa vacinação, doutora Jovina, pode provocar, por exemplo, o aparecimento de algumas doenças que já foram dizimadas, que não temos mais, por exemplo? Sim, o sarampo já retornou, a poliomielite está em risco de retornar, a difteria, que é uma doença que a gente não via há mais de 25 anos, em alguns países da América do Sul, como o Peru e como a Bolívia, já retornou. Aqui no Brasil, que eu tenha conhecimento, a gente não tem retorno, não tem relato do retorno de casos das doenças, mas as doenças já estão voltando, sim. Isso é muito triste, isso é perigoso, porque são doenças imunopreveníveis. A vacina protege quem toma e protege a comunidade se a cobertura estiver alta. A tão falada cobertura coletiva, a proteção de rebanho, que se falou tanto agora na pandemia pelo coronavírus, só acontece se a cobertura estiver elevada. Então, a gente precisa, sim, levar as nossas crianças para vacinar. Não tenhamos medo, os postos estão tranquilos, estão equipados, estão prontos para receber as crianças. Qual o conselho que a senhora dá, doutora Jovina, aos pais para não deixarem de levar as crianças, justamente para que essa meta seja atingida? Como não foi o ano passado, esse ano pode ser atingida. Temos que trabalhar muito para que essa meta seja atingida. Então, essa geração de hoje, Gilvan, ela não tem percepção do risco da doença, é uma geração que não viu, é uma geração que viveu a erradicação. Então, isso afrouxa um pouquinho a guarda, mas que essa geração de pais saibam que a doença existiu e que as doenças imunopreveníveis podem retornar. Então, tenhamos consciência. A vacina não é um direito, a vacina é um dever, é uma obrigação, não é uma proteção individual, é uma proteção da sociedade. Então, todos têm que ter esse compromisso com a saúde pública. Temos que levar as nossas crianças para seguir o calendário vacinal. O Brasil tem um programa excelente, um programa de excelência, exemplo no Brasil e no mundo inteiro. Então, que voltemos a ser aquele PNI que tinha 90% a 95% de cobertura das doenças imunopreveníveis e que diminuiu consideravelmente o risco de aparecer novamente essas doenças. Então, agora nós estamos vivendo esse risco. Vamos vacinar, por favor. Vamos vacinar. Doutora Jovina, quais são as vacinas prioritárias? As prioritárias realmente para as nossas crianças? Toda vacina é prioritária, toda vacina tem importância, porque cada vacina protege contra uma doença. Algumas são mais graves, como a meningite, a meningocócica, a meningite C, que a criança toma aos 3, aos 5 e o reforço com 1 ano de idade na adolescência. Então, essas dão doenças com mais gravidade. Mas a BCG, que a criança toma quando nasce, que impede o aparecimento de casos graves de tuberculose, a hepatite B, todas são importantes. A poliomielite, gente, foi um trabalho tão bonito que o Brasil fez de erradicação e agora a gente está em risco de ter novamente a poliomielite. Então, todas as vacinas são importantes, todas as vacinas protegem as crianças, são seguras, uma coisa que é importante dizer, as vacinas são seguras. Então, vai existir um evento adverso? Muito raramente. Então, elas são seguras, elas são eficazes, elas protegem a população, protegem o indivíduo que tomou e protege a população, caso a cobertura esteja elevada. Vamos falar agora, doutora Jovina, sobre o teste do pezinho, o famoso teste do pezinho, né? Os pais estão levando seus filhos para fazer esse teste e também se esse número de testes também caiu durante essa pandemia.
Sim, o teste do pezinho ele é feito depois da alta hospitalar, ele deve ser feito entre o terceiro e quinto dia de vida. Então, a criança não faz nas maternidades, faz depois nas unidades básicas de saúde, estão preparadas para fazer esse teste do pezinho. Então, infelizmente, também houve uma queda durante a pandemia. Os pais ficaram com medo de sair de casa. Então, mas é de extrema importância que voltemos a realizar o teste do pezinho, porque ele vai fazer uma detecção precoce de doenças antes do aparecimento dos sintomas. E essa detecção precoce vai permitir ações para impedir que esses sintomas apareçam, para retardar a progressão dos sintomas, para impedir complicações. Então, o diagnóstico precoce, a prevenção secundária, diagnosticar a doença antes do aparecimento do sintoma, é extremamente importante para a qualidade de vida da criança. Então, precisa sim ser feito o teste do pezinho entre o terceiro e quinto dia de vida. Doutora Jovina, para encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria que a senhora desse uma orientação aí aos pais para levarem os filhos para a vacinação, justamente agora com essa pandemia. Então, gente, a gente está vivendo a fase da vacina contra a Covid que todos nós estamos esperando ansiosamente. Todo mundo quer tomar essa vacina. Eu ainda não tomei, mas eu espero tomar. Mas e vocês têm disponíveis no calendário do Programa Nacional de Imunização uma gama de vacinas que vão proteger as suas crianças contra doenças graves e que, se vocês não vacinarem, essas doenças retornarão. Inclusive, a sua criança pode ser um acometido. Então, procurem os postos de saúde, os postos estão abertos, estão preparados, com segurança, para receber a sua criança. Então, crianças, do momento que nasce até 1 ano de vida, tem várias vacinas a fazer. São algumas furadinhas, causam desconforto, mas é rápido, no instante passa, no outro dia a criança está bela, maravilhosa. Então, vamos vacinar. A gente pede encarecidamente. Pense no seu filho e pense na comunidade. Vamos vacinar. Doutora Jovina, eu falei com a médica Ana Jovina, que é a presidente da Sociedade de Pediatria de Sergipe, a quem agradecemos por essa entrevista aqui ao Jornal do Estado. Muito obrigado, doutora Jovina. Boa noite para a senhora. Muito obrigada. Boa noite.